E fala aí pessoal, ligado aqui no Estoroverso, eu sou o Gustavo, gente, e hoje eu tô trazendo uma segunda tentativa de gravar esse vídeo, porque o primeiro eu perdi o arquivo, então tô regravando esse vídeo. E é desse filme aqui, né? Vai aparecer aqui. Então, bora pra vinheta e a gente já começa, beleza? Bora lá então. Bom, gente, hoje estamos aqui para falar do filme recém-lançado, muito recente. Eu tô gravando isso aqui no dia 4, o filme foi lançado no dia 22 do mês passado, né? De maio. E então, eu assisti bem recente pra mim. É o Lilo e Stitch, o filme, né? Lilo e Stitch live action, o Lilo e Stitch 2025, no caso, né? Então, eu vou falar um pouco dele, né, gente? Eu vou acabar fazendo uma análise um pouco detalhada em algumas coisas que eu lembro do filme certinho. E vai ter spoilers, tá? Já vou dizer, deixar bem claro aqui que esse vídeo vai ter alguns spoilers, tá bom? Então, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo você não assistir o vídeo, ou assista se você quiser, né? Se você não se importar. E se você já assistiu, eu gostaria de saber o que você achou do filme nos comentários, né? Já que esse também é um filme que dividiu muita opinião. E eu vou dizer bem aqui que é um filme que eu gostei. É um filme que eu achei bem legal, é bem divertido. É bem do mesmo do que era a animação, mas ele tem a sua diferença, né? Pra quem não lembra, né? Essa aqui, né? A animação, né? Lilo e Stitch 2002. E, bom, eu vou falar agora um dos pontos que eu sei que muita gente não gostou do filme, que foi a retirada do General Gantu do filme, né? Ele não está no live action, e isso tem vários fatores também, gente. Principalmente que era que o filme do Lilo e Stitch, ele era um filme que planejado, ele era para ter sido lançado apenas no Disney Plus. Ele só foi pensado para sair no cinema ano passado, quando ele foi anunciado de fato. Então, já dá pra ver que o orçamento do filme não era tão alto, tanto que o orçamento dele já não era alto mesmo, já que o Lilo e Stitch de 2025 ele custou 100 milhões, que vamos dizer para um filme lançado nos cinemas, ele já é um filme com um orçamento bem baixo, né? Para um filme da Disney, claro. Se eu estiver acostumando, gente, é que eu tô agora com óculos novos, então eu tô me acostumando um pouquinho com ele, tá? Então, como eu falei, né? O orçamento do filme, ele foi só de 100 milhões. Para um filme do padrão da Disney que tava saindo no cinema, esse padrão tá bem abaixo. Então dá pra entender, o CGI do Gantu ia ser muito caro pra esse filme. Claro que também o diretor veio e falou algumas outras coisas, mas eu não vou relevar muito porque a gente sabe que o principal é o orçamento. O filme teve um orçamento baixo, mas o bom dele é que não causa estranheza. O CGI dos personagens tá muito bom. Os alienígenas que aparecem no filme, o CGI tá muito decente esse filme. Não entra no vale da estranheza. Claro que também tem personagens que acabaram mudando um pouco a sua algumas características desses certos personagens do filme, né? Que muita gente provavelmente não vai gostar também, mas eu sinceramente adorei. Eu vou já falar aqui do meu ponto favorito desse filme, que foi a Nani. A Nani nesse filme, gente, que apareceu aqui, que tá sendo interpretada pela atriz Sidney Algodon. Ela tá muito bem nesse filme. Gente, a Nani foi uma das melhores coisas do live action, junto também com a Lilo, interpretada pela Maya Kaialoa, que é o primeiro papel dela no cinema. Ela tinha 6 anos quando o filme foi gravado, né? Quando ela gravou o filme. Gente, ela é uma atriz tão fofinha e, cara, ela é uma atriz mirim, o primeiro trabalho dela, já num filme com um peso enorme, com um nome gigante, e ela mandou muito bem nesse papel. A Lilo do filme, ela é muito fofa. Ela e a Nani juntas, nossa, gente, as duas juntas, você acredita de fato que aquelas duas são irmãs de verdade. As duas, elas conseguiram entregar muito bem o que é a relação da Nani e da Lilo nos filmes animados. E trouxeram muito pra vida real. A Nani sendo uma adolescente que acabou de completar seus 18 anos, tendo que cuidar da sua irmã mais nova por causa dos pais que faleceram, e eles não sendo expositivos com esse negócio da morte dos pais também é muito bom, assim como no desenho eles não precisavam ser tão expositivos com isso. Então esses pontos eles mantiveram muito bem. Só que o que eu gostei muito mais aqui é que a Nani teve muito mais destaque
em questão psicológica com ela, em ela ter dúvida se ela é capaz de cuidar da Lilo, tanto que um dos motivos que eu sei que muita gente não gostou do live action é de uma certa coisa que eu vou contar um pouquinho pra frente, tá bom? Aqui a gente tem o Crowbar Bubbles, né, que é o assistente social do desenho, mas aqui na verdade ele que era um agente aposentado da CIA. Aqui é diferente porque ele é um agente da CIA ainda em atuação, mas depois de um certo ponto do filme ele finge ser um agente social pro filme ter aquele enredo dele encontrando a Lilo e o Stitch, né? Então meio que eles pegaram aqueles pontos que já tinha no desenho e foram modificando pra ficar certo com a história que eles estavam contando no filme. A gente também... E daí ele é interpretado pelo ator Courtney B. Vance. É um ator bom, ele mandou bem no papel com o que ele tinha pra entregar ali, com o que eles fizeram com o personagem. E daí a gente também tem o ator... a gente também tem o Jumba Jukeba, né? O Dr. Jumba Jukeba, que foi o doutor que criou o Stitch, né? Pra quem lembra do desenho, né? Esse aqui, né? Vou colocar a foto do ator e do personagem junto, né? A foto dos dois juntos. Que foi interpretado pelo ator Zach Galifianakis. Pra quem, como eu, reconhece ele do Alan, do filme Se Beber Não Case, né? Aquele maluco, e eles colocaram ele pra ser o Jumba. O Jumba ficou bem legal nesse filme, ele tem alguns pontos, e eu vou dizer já um ponto que eu sei que muita gente não gostou do Jumba desse filme, eu vou falar ali na frente também. E daí a gente também tem o Pickley, né, que é o alien de olho só que vai aparecer aqui, foi interpretado pelo ator Billy Magnussen. Gente, eu vou falar a real. Eles terem colocado aquele artifício de eles serem alienígenas e terem um mecanismo de transmutação visual pra fingirem ser humanos faz muito mais sentido com live action do que no desenho, né? Quem lembra, né? O Pickley se vestia de mulher com um olho só. Então, no desenho podia ser um pouco mais crível essas coisas. Na vida real já não ia ser tanto. Então, eles tiveram essas adaptações ali que foram bem-vindas. E também a gente sabe que foi pra esconder o CGI, porque ia ficar muito caro colocar dois alienígenas o tempo todo na tela em puro CGI, né? Por isso que os alienígenas também aparecem pouco, né? A grande conselheira, né? Que também que nesse filme foi interpretada pela atriz Hannah Waddingham, que vai aparecer aqui, apareceu ela, né, e com a grande conselheira do lado. E daí a gente tem a grande mudança, né, que como eu falei, o Cobra Bubbles ele não é o assistente social principal do filme, e sim uma personagem chamada Senhorita Kekoa. Ela é a assistente social que tá averiguando esse trabalho da Nani com a Lilo. E o legal, ela é interpretada pela atriz Tia Carrere, e ela é a dubladora original da Nani. Ela que é a dubladora original da Nani do desenho. Então foi bem legal eles terem colocado ela no filme. Foi bem legal. Ela não é uma personagem, tipo assim, tão importante pra trama no caso. Ela é mais importante pro enredo da Nani, como irmã mais velha, tendo que cuidar da irmã dela. Tanto que ela fala e muitas coisas diferentes nesse filme, deixando mais real. Que ela precisa manter um emprego, que ela precisa limpar a casa melhor. Ela precisa, principalmente, uma coisa que não falaram no desenho, que com toda certeza foi muito bem-vinda em colocar no filme, que é uma coisa muito importante, que ela precisava ter um plano de saúde pra cuidar da Lilo. Isso é muito importante pra frente no filme, e eu vou explicar daí. Então, e daí a gente tem o David, né, que pra quem lembra, o David, que é aquele personagem que é afim da Nani, que é interpretado pelo ator Calliope do Doit. Ele é bem legal, esse David eu gostei bastante dele. Ele não tem muitas cenas muito destacadas, mas quando ele aparece, ele é um bom ator, ele consegue entregar o que deram pra ele. E a gente também tem a introdução. Eu não lembro se existe a personagem nos desenhos, talvez exista, eu não lembro direito, mas a gente também tem a personagem Tutu, que é interpretada pela atriz Amy Will, que é a avó do David, e ela é a vizinha da Nani e da Lilo. Ela mora na casa ao lado. Nessa versão elas têm uma casa ao lado delas, que é a casa da Tutu e do David. Então é bem legal que eles colocaram essa personagem pra principalmente fazer aquilo lá no mais importante, que é a Lilo Stitch, que é o Ohana, né? Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. E essa personagem é uma parte da Ohana que a Lilo e a Nani estão construindo, né? E a gente também tem o Stitch, né, de CGI, claro, mas que é
a sua voz no original e aqui no Brasil é pelos mesmos intérpretes do desenho, que foi o Chris Sanders, que dublou lá nos Estados Unidos o Stitch, e aqui no Brasil a gente tem a voz do Márcio Simões, que dublou o Stitch desde o desenho. Então a gente teve a dublagem. Então, a dublagem do Stitch foi a que se manteve em ambas as versões do personagem, tanto live action quanto do desenho. Isso foi bem legal. E daí, como eu falei, o filme tem muitos pontos positivos. Os pontos positivos dele, como eu falei, é essa história da Nani sendo uma irmã mais velha, cuidando da sua irmã mais nova, tendo um pouco mais de realismo nesse caso. Ela não sabendo se ela vai ser suficiente pra cuidar da Lilo, é muito bom você ver a carga emocional. A atriz, ela entrega muito bem essa carga emocional. Tem várias cenas muito legais delas interagindo uma com a outra. Tem a cena clássica da fala do Ohana, quer dizer família quer dizer nunca mais abandonar, mas é bem diferente nesse filme, que eu vou explicar o porquê que é diferente, porque essa cena meio que ela é usada como introdução da palavra, pra depois ser usada lá pro final do filme, que é uma cena linda no final do filme. E que é aquele momento que o Stitch chega na casa delas e daí começa a destruir tudo, né? E eu vou falar agora do ponto principal, né? Como o Stitch fugiu da nave, já que não tinha o Gantu, né? Basicamente, o início do filme é basicamente o início do desenho, só tirando o Gantu da história. A diferença é que pra quem lembra do desenho, tem uma parte que o Jumba tá numa plataforma flutuante e daí sobe um vidro e desce ele pra baixo. Nesse filme eles inverteram, eles fizeram o Stitch descer pra baixo já naquela prisão onde ele ficava de ponta cabeça no início do desenho. E daí lá eles começaram a explicar como é que funcionava. E o Stitch fugiu, fazendo a mesma coisa que ele fez no desenho. Cuspiu, usando o DNA dele, cuspindo, e ele fugiu. Pronto, é isso. Pegou a nave Patrulha Vermelha e vazou. A diferença aqui é que o Pickley, ele além de ser o estudioso da Terra e falar que não devem explodir a Terra, ele é uma pessoa. Eles mudaram um pouco a personalidade dele, tanto que ele é uma pessoa. No live action ele é muito empolgado pra vir pra Terra. Pra quem lembra do desenho, ele não tava nem um pouco empolgado de ficar na Terra. Já nesse filme ele tá muito empolgado de ficar na Terra, ele gosta bastante da Terra. Tanto que ele, no final, tem uma coisa que acontece e eu vou falar aqui o que é isso, né? Então, basicamente, todo o enredo do filme é o mesmo, alterando uma coisinha ou outra. O começo do filme, gente, é a mesma coisa do... basicamente, o filme inteiro, do começo ao fim, ele é a mesma coisa. Pra quem lembra, tem todas aquelas cenas. A do restaurante é modificada. Tem a cena que a cena de início da Lilo indo dar o sanduíche pro Fofuxo é muito bonitinho, porque ela deixa um sanduíche mesmo. A gente vê ela deixando o sanduíche pro Fofuxo. Só não tem... uma coisa que eu lembrei agora é que o filme também não tem a Lilo tirando fotos das pessoas. Tem fotos no quarto dela, mas ela não fica tirando fotos como ela tirou lá no começo do filme. Isso eles meio que deram uma descartada ali, que é uma coisa que eu lembrei agora. A gente também tem a cena da Ula, né, que foi quando ela entrou lá, e só que dessa vez ela não deu a porrada na Myrtle como no desenho, ela só empurrou a garota do palco. Então, tipo, teve várias mudanças ali. Claro que também teve uma mudança bem grande em algumas frases do filme que hoje em dia não ia ficar tão legais, né? Por exemplo, aquele negócio a Nani com ela falando com a assistente social e ela fazendo uns gestos pra Lilo, e daí ela faz um pose de Mookie falando, e a Lilo fala que toma surra. Não, aqui não tem isso, é uma outra piada, né? Ou seja, justamente pela época que a gente tá, né? Eles mudaram essa piada. Mas foi bem-vinda, essa é uma piada bem legal também no filme. E é bem legal depois, né? Depois daquela briga que elas tiveram, que foi quando o Stitch estava chegando na Terra, né? Elas estavam no quarto da Lilo olhando para as estrelas colocadas no teto do quarto da Lilo, que são as três irmãs, né? As três Marias que a gente conhece aqui, são as três irmãs para elas lá, né? E é bem legal que ela vê a estrela cadente, né? Que é a nave do Stitch batendo. Quando o Stitch chega na Terra tem uma diferença, ele não tem as armas que ele tem no começo do filme, né? Pra quem lembra, ele tinha umas pistolinhas de laser, mas ele não tem aqui.
E ele muda algumas coisas, porque ele destrói um casamento quando chega na Terra querendo comer alguma coisa. Ele tava com fome, ele foi no casamento. E daí, aquela cena de quando ele é atropelado pelo caminhão, aqui foi trocado por um atropelamento por um ônibus. Então teve suas mudanças ali. E principalmente, quem levou a Lilo no canil onde ela conheceu o Stitch foi a personagem Tutu, não a Nani. A Nani não tava nem um pouco pronta a querer um animal nessa versão, que faz sentido, porque ela tava com muita coisa na cabeça pra cuidar de um animal, então faz muito sentido. Mas ela escutou o pedido da Lilo pra ter um amiguinho. Então, tipo, essa coisa eles mantiveram. Só mudaram o personagem que decide dar o bichinho pra Lilo pra ajudar ela. Quando a Lilo e o Stitch se conhecem nessa animação também é muito fofo, porque é aquela cena que o Stitch olha, que ele começa a se modificar, né? Que ele esconde os outros dois braços, as anteninhas, a parte das costas, que é toda pontiagudinha, né? Tem aquelas pontinhas nas costas dele. E daí ele vê o cartaz do cachorro abraçando a menina. E ele olha isso quando a Lilo já pegou ele no colo. E ele se joga pra abraçar a Lilo. E dá pra ver ali naquela cena que ele tava fingindo, claro. Tanto porque nessa versão ele fugiu primeiro, né? O Jumba e o Prickly já tinham chegado na Terra, já tinham pegado os rostos dos atores, dos respectivos atores deles. E eles já foram caçar o Stitch lá. E dessa vez eles não usaram armas de plasma, eles estavam tentando usar dados tranquilizantes. E o Stitch escutou que o Jumba não poderia machucar nenhum humano, né? Então ele começa a usar a Lilo como um escudo. Mas quando ele abraça ela, dá pra ver no rosto dele que ele não esperava estar gostando disso de primeira. Porque deu pra ver que ele meio que deu mais um abraço nelas, mesmo fingindo. Então deu pra ver que ele começou a sentir algo ali que foi bem legal. Tem cenas que foram modificadas, por exemplo, tem aquela que ele rouba o triciclo da Myrtle, mas na verdade ele rouba um carrinho elétrico de outra garota e foge com a Lilo, e daí ela fala que mora numa cidade, que é legal morar numa ilha sem cidade grande, né? Daí ele tem aquele surto dele, porque os sistemas dele levariam ele a cidades grandes, né? Pra causar destruição, já que essa é a programação dele. Então é ali que começamos a ver um pouco da programação do Stitch sendo alterada, já que ele não era pra ter sentimentos, como o Jumba falou no filme. Nessa versão o Jumba falou que ele não teria sentimentos, não era pra ele ser sentimental, mas a gente vê que ele tá desenvolvendo. Tanto que o momento mais conexão dele com a Lilo é lá no luau, onde eles começam a fazer uma guerrinha de água e ficam causando um monte de coisa lá no luau, até o momento onde acontece aquela cena, onde aconteceria aquela cena onde o David colocaria fogo no luau, mas dessa vez foi o Stitch sem querer, e a Nani é despedida. E legal que o chefe dela no luau é interpretado pelo ator Jason Scott Lee, que é o dublador do David no desenho. Então, tipo, trouxeram os dubladores pra essas versões e é muito legal. Então, dá pra ver que quem fez esse filme, né, o diretor que fez o filme, que é o diretor, o Dan Fisher Camp, ele sabe o que tá fazendo, ele entende Lilo e Stitch, ele entende o que ele tava fazendo, e isso é muito bom, porque esse filme ele foi feito com 100 milhões, ele já tá arrecadando mais do que isso, o filme praticamente já se pagou já, e é justamente porque é um filme feito com coração, diferente de uma certa outra adaptação aí, não é mesmo? Que lançou recentemente e foi um maior prejuízo pra Disney esse ano. Então dá pra ver que a Disney esse ano teve o maior fracasso com o seu maior sucesso atual, sendo Lilo e Stitch, que superou todas as expectativas de lançamento do filme. Então, o filme basicamente já se pagou, gente. O filme já se pagou por inteiro. Conseguiu pagar o custo de produção, já tá conseguindo pagar até o seu próprio merchandising. Então, tipo assim, deu pra ver que quando a coisa é bem feita, ela se paga. Quando a coisa é mal feita, ela não se paga. E eu tô falando de você. Você sabe de quem que eu tô falando, né? Branca de Neve, né? Então é isso aí. Lilo e Stitch de 2025, ele tem vários pontos muito legais. Claro, muitos pontos diferentes, muita gente não vai gostar. Uma das coisas que eu mais gostei no filme também é a questão do Ula ser usado como a Ula do Aloha também. Do Aloha não, da Ohana.
Porque tem uma coisa no filme que a Lilo tá ensinando, que ela ensina a parte da Ula pro Stitch, mas ela faz a Ula do Ohana. E é bem legal, porque uma das coisas que mais tem no filme é ela fazendo Ohana e juntando as mãos pra dizer que a família nunca se separa. E isso é muito legal mais pra frente no filme. Tem aquela cena também do surf, que quando é a Nani procurando emprego, e lá ela tava conseguindo emprego como instrutora de surf. E que é muito legal no filme, porque muita gente esquece no desenho, mas tinha no quarto da Nani no desenho, tinha troféus de surf, ela era muito boa no surf. E no filme eles colocaram isso muito bem, porque ela tava se dando muito bem dando aulas ali. Uma coisa que eu achei bem legal também do filme é que ela meio que desistiu da faculdade de biologia marinha para cuidar da irmã dela. E isso é muito importante para um certo ponto do filme. Quando ela tá fazendo aquela aula de instrução, é aquele momento que a Lilo tá com o Stitch na praia, né? E lá eles fazem tudo basicamente diferente. Tem aquele negócio do quarto da destruição que ele monta, e na dublagem colocaram que era Rio Niterói, que ele destrói, e eles acabaram trocando por ele destruindo um monte de castelinhos de areia, que foi bem legal também. O Stitch fazendo um monte de coisa para não entrar na água, mas depois de um certo ponto ele quis entrar na água com a Lilo e a Nani para surfar, porque ele tava vendo aparece um instrutor com um cachorro fazendo surf. E o legal é que aquele cara é mesmo um instrutor de surf com cachorros. Então eles usaram o cara de verdade pra fazer lá. E o cachorro que aparece no filme ainda é um dos alunos dele. Então é bem legal. É muito fofa a cena. E daí, é claro que tem mais uma mudança. No filme tem o Jumba e o Pickley meio que se jogando pra cima da Lilo, né? Pra cima da Nani e do Lilo pra pegar o Stitch. Aqui o Jumba e o Pickley estão num jet ski. E daí o Stitch vê os dois e ele se prontifica a proteger a Lilo, porque ela tava um pouco mais a Lilo e a Nani. Ele foi pra trás e começou a tentar defender as duas. E foi ali que a gente viu que o laço dos dois, o laço dele com a família, tava começando a se formar mais forte. E é muito linda a cena. Daí tem aquele negócio, né, dele puxando a Lilo pra baixo por causa da densidade molecular dele, né? Pra quem não sabe, quando o Stitch entra na água, ele pesa muito, ele não consegue flutuar. A densidade molecular dele é muito alta. Então ele afunda, e ele afundou com a Lilo. E daí tem a cena clássica do chute. Daí que eu falei que tem aquela importância da cena que ela falou do plano de saúde, que ela precisava de um plano de saúde, porque nessa versão colocaram a Lilo no hospital e a Nani não tinha plano de saúde. E daí ela falou que tinha a assistente social falou que tinha um jeito do Estado pagar se ela entregasse a Lilo. Daí eu sei que esse foi o ponto que muita gente não gostou. Daí tem, claro, e daí a diferença é que no momento ali que a Nani faz aquele negócio do aloha, do que ela começa a cantar pra Lilo, né? O Stitch foge durante a noite e a Lilo não vê. E na manhã seguinte ela vai atrás do Stitch, que ele voltou pro canil, pro lugar dele. E ele tava triste, porque ele sentiu que ele estragou a família dela. Mas a Lilo falou que não. E naquele momento, a grande conselheira já tinha falado pro Pickley prender de volta o Jumba, porque eles fracassaram e o Jumba ia ser preso de novo. O Jumba endoidou, jogou o Pickley com uma arma de portal em um outro lugar e foi atrás do Stitch. Que nem aquela parte do final do original. Daí aqui que eu vi que muita gente não gosta, porque aqui, como não teve o Gantu pra ser o vilão final do filme, o Jumba acabou sendo o vilão definitivo do filme. Ele foi o vilão do começo ao fim. Ele foi um antagonista, porque ele não é um vilão de verdade, ele é um antagonista do filme inteiro. Então muita gente não gostou disso. Eu acho que me causou uma estranheza, mas até que eu achei legal a escolha, já que eu acho que em algum momento, com toda certeza esse filme vai ter continuação, e acho que em algum momento o Jumba vai virar o Ohana, ele com toda certeza vai ser o Ohana, só que não nesse primeiro filme. Então teve essas mudanças, né? E principalmente quando a Lilo eles estão naquela nave do Jumba e do Pickley, que parece um avião vermelho gigante. E quando eles caem na água, o Stitch e a Lilo brigam com o Jumba na casa, ele destrói a casa, a Lilo entra escondida na nave deles pra salvar o Stitch, que tava preso. Mas lá é legal que aparece uma cena do Jumba falando que vai modificar o Stitch, transformar o Stitch na experiência 627, né? Pra quem não sabe, a experiência 627 é essa aqui que apareceu no desenho, na série animada de Lilo e Stitch. Então,
é bem interessante porque parece que o Jumba poderia mudar o Stitch, ou seja, então muito provavelmente a gente vai ver um filme seguinte com as outras experiências do Jumba, né? Tanto que aparece também no monitor a 624, pra quem não sabe é a Angel, né? A Anjinha, e o 625, que é o Stitch que faz sanduíches. Basicamente isso. Então teve esses pontos que foram mostrados. Depois que eles derrotaram o Jumba, jogando ele pra fora da nave, a Lilo, a nave cai, a Lilo quase se afoga, o Stitch vê que ela tava embaixo da água com escombros e pula lá pra salvar ela. Quando ele salva ela tenta puxar ele pra cima, mas ele é muito pesado. E quando ela volta pra respirar e desce de novo, mas daí ela não consegue levantar ele. Ele arranca a mão dela e faz o símbolo de Ohana da Ula. E é muito fofo. E quando a Nani salva a Lilo com o David na prancha, a Lilo fica gritando, ele é Ohana. Ohana quer dizer família, e família nunca mais abandonar. A Nani fica pensando nisso e volta pra debaixo da água quando o Stitch já não tava mais respirando. E ela tentou salvar ele, só que ele é muito pesado. E daí tem uma das cenas mais lindas desse filme, que é a Nani correndo debaixo da água com o Stitch pra salvar ele. E nesse filme ela tem uma picape, né, que ela dirige, que sempre dá problema. Mas no final do filme, meio que isso é uma brincadeira pra eles pra usarem o cabo pra fazer chupeta, que o pessoal usa pra fazer chupeta nos carros, né? Pra reviver o Stitch, né? Já que ele tava... E é bem legal que a foto da família da Lilo também tava na nave. O Stitch salvou aquela foto, engolindo ela, e daí cuspindo quando ele acordou. Daí quando ele é preso, aparece a grande conselheira, daí basicamente todo o final é ali. A única diferença é que o Jumba acaba sendo preso de volta pelo pessoal, e o Pickley decide ficar na Terra pra cuidar do Stitch, já que o Stitch agora foi sentenciado a cumprir sua pena na Terra, e o Pickley fica feliz de ficar na Terra, e o Cobra Bubbles também assume a posição de ajudar a família. Então daí a gente tem aquela cena linda deles reconstruindo a casa. Agora e daí a gente tem o final, que a Nani ela entrega os cuidados da Lilo pra Tutu pra poder ir pra faculdade, e eles ficaram com a arma de portais do Jumba, e a Nani ia e voltava quando ela queria, sem ninguém saber, né? O Cobra Bubbles não sabia disso, eles não sabiam que ela tinha arma de portal. Quando eles se viram no quarto, a arma de portal travou. O Stitch bateu com ela no chão pra ela destravar e fechar o portal que ligava a faculdade da Nani com a casa deles. E elas se esconderam debaixo da coberta. E daí fez uma alusão às três irmãs, a constelação das três irmãs, da Nani, da Lilo e do Stitch, deitados todos juntinhos. E eles formando a Ohana com as três irmãs. E essa é uma cena muito fofa, é uma cena muito linda do filme. E, gente, é um filme muito legal. Ele, claro, basicamente é um Ctrl-C, Ctrl-V com algumas alterações do filme original, mas é um filme que vale a pena. Principalmente pra mim, que quando o filme original saiu, eu tinha 1 ano de idade. Então, poder assistir o primeiro filme, de certa forma, no cinema agora, foi mágico pra mim. Eu até peguei esse pote de pipoca aqui, ó, do filme, ó. É muito lindo, eu amei esse aqui, é um dos meus potes favoritos. Mas é isso aí, gente. Lilo e Stitch 2025 pode não ser uma grandiosidade como o original, mas ele tem muitos pontos positivos. Pra mim, o filme é um sólido nota 7, porque ele cumpre muito bem o papel que foi imposto a ele. Ele sabe, ele entende dos personagens e é muito bem. O diretor tá de parabéns, o filme é muito bom. Mas é isso aí, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder quando sair vídeo novo aí do canal. Não se esqueça de olhar minhas redes sociais que vão aparecer aí embaixo e nossa descrição para ver o meu multiverso do estouro, né? Que não se esqueça também de entrar na nossa Terra 4, que é o nosso Discord, para não perder quando sair os vídeos aqui do canal, né? Se o YouTube não notifica, lá no Discord notifica para vocês, tanto aqui quanto também a minha Terra 1, né? Onde eu faço as minhas lives, né? Lá na roxinha. Então é isso aí, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se divertido e nos vemos na próxima, beleza? Então é isso, pessoal. Falou, fui!